Hoje, vamos falar sobre Matusalém, o homem que viveu mais do que qualquer outro ser humano registrado nas Escrituras. Conhecido como o homem mais longevo da história, vivendo 969 anos. Ele era filho de Enoque, aquele que, segundo a Bíblia, andou com Deus e foi levado, sem passar pela morte. Matusalém foi também avô de Noé, o construtor da arca. Matusalém viveu numa era antediluviana, ou seja, antes do dilúvio. Naquela época, era comum que as pessoas vivessem muito mais tempo do que hoje, mas o que se destaca em Matusalém é que ele ultrapassou todos os outros em longevidade. A Bíblia nos conta que ele teve um filho chamado Lameque aos 187 anos e continuou a viver por mais 782 anos. Seu neto, Noé, nasceu quando Matusalém já estava com 369 anos. Curiosamente, Matusalém morreu no mesmo ano em que ocorreu o dilúvio, o que nos leva a várias reflexões e especulações sobre o significado de sua vida longa. A vida de Matusalém é cercada de simbolismos. Seu nome, em hebraico, significa algo como seu fim trará ou quando ele morrer, será enviado, o que muitos acreditam ser uma referência ao dilúvio que aconteceu logo após sua morte. Isso nos leva a pensar que sua longa vida pode ter sido um sinal da paciência de Deus, adiando o julgamento para que a humanidade tivesse mais tempo para se arrepender. Para entender Matusalém, também precisamos entender o contexto em que ele viveu. A geração que existia antes do dilúvio é descrita como uma sociedade corrupta e violenta, cheia de maldade. Deus decidiu destruir a humanidade por causa de seus pecados, mas escolheu Noé, neto de Matusalém, para construir a arca e preservar a vida na terra. A Bíblia não nos dá uma resposta direta, mas há algumas interpretações possíveis. Alguns estudiosos veem a longa vida de Matusalém como um reflexo da bondade e paciência de Deus, esperando o máximo de tempo possível antes de trazer o dilúvio. Outros acreditam que essa longevidade poderia ter um propósito didático, mostrando que mesmo a vida mais longa chega ao fim e que no final, o que importa é como vivemos e nossa relação com Deus. Matusalém também nos oferece uma visão importante de sua linhagem. Seu pai, Enoque, foi um dos poucos homens mencionados na Bíblia que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Já seu neto, Noé, foi o escolhido por Deus para preservar a humanidade e os animais através do dilúvio. Essa linhagem de fé nos mostra que, embora a humanidade estivesse corrompida, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Matusalém, ao longo de sua longa vida, foi parte desse plano divino, mesmo que sua história não seja tão detalhada quanto a de Enoque ou Noé. Ele nos ensina sobre a herança espiritual que podemos deixar. Alguns críticos modernos questionam a veracidade das idades extremas dos personagens bíblicos, mas para os crentes, a história de Matusalém é uma expressão da soberania de Deus e do seu controle sobre a criação. Ele pode fazer com que alguém viva 969 anos se assim desejar. Na Bíblia, Jesus conta a parábola do filho pródigo para mostrar o amor e o perdão de Deus. Um jovem decide deixar a casa do pai, pede sua herança e a gasta irresponsavelmente. Quando tudo acaba, ele se vê em miséria e resolve voltar para casa, arrependido. Mas ao invés de rejeitá-lo, seu pai o vê de longe, corre ao seu encontro e o abraça com alegria, celebrando seu retorno. Essa parábola nos ensina que não importa o quão longe tenhamos ido, o amor de Deus sempre está pronto para nos receber de volta.